Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Parto Seguro Cast, né, com um tema super especial, que eu sempre falo que é um tema especial, mas é porque, na verdade, a proposta do nosso podcast é justamente levar temas pertinentes, né, levar conversas boas, tempo de mesa, tempo de bate-papo, de assuntos que vão ajudar, que vão agregar nesse período aí fenomenal da vida, que é a gestação, mas que também é um período ultra mega desafiador e que nem sempre é tido o melhor momento da vida de uma mulher, né? E por conta disso, por ser sensível a isso, hoje a gente tem uma convidada mega especial. Quando eu cheguei, eu falei pra ela, você é uma joia rara, e é muito bom a gente saber que a gente pode contar, né? Antes disso, estamos com a doutora Andréia, olá, né? E aí eu vou apresentar a minha convidada, que eu falei pra vocês que é uma joia, que é a Juliana Bogeia, né, Juju? A Juliana, ela é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Maranhão. Ela possui aperfeiçoamento em psicologia perinatal e parental, pré-natal psicológico e psicopatologia de gestação e puerpério. Atua com fenômenos emocionais que estão em torno do nascimento, tentativas para engravidar, gestação, pós-parto, dinâmica familiar, maternidade e paternidade. E, além disso, também auxilia no processo de elaboração do luto perinatal, perda gestacional e neonatal, né? Hoje ela faz atendimentos online, presenciais. No final eu vou falar para ela dizer para onde é que ela está atendendo, onde é que a gente pode encontrar essa joia, gente. É importante saber onde encontrá-la, né? E como vocês puderam ver pela apresentação da nossa convidada, hoje o tema é exatamente esse, né? O pré-natal psicológico, que é um tema importante, infelizmente pouco difundido, mas extremamente necessário. E aí, Ju, eu queria, né, de antemão te agradecer por ter topado vir aqui conversar hoje com a gente. Estou muito feliz de ter te trazido aqui hoje. E eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente o que seria o pré-natal psicológico. Certo. O pré-natal psicológico, ele é diferente de uma psicoterapia na gravidez. Eu acho que essa é a primeira distinção que ela é importante. Perfeito. Por que eu estou falando isso? Porque o pré-natal, ele se propõe a ser uma espécie de prevenção. Ou seja, não é que a paciente vai chegar lá com uma queixa específica. Ah, Juliana, eu estou muito ansiosa por isso e por isso, por isso. Isso pode acontecer, mas nem sempre isso vai acontecer. Uhum. Às vezes essa paciente, ela quer se preparar de antemão para coisas que podem acontecer ou durante a gestação ou no pós-parto. Vou dar exemplos. A mudança do casal parental, né? O casal vai ser um casal ali, namorados, depois vão casar e, de repente, eles se tornam pais e mães. Que é uma mudança absurda, gente. Isso é uma mudança absurda. Total. Então, esse é um tema que a gente trabalha no pré-natal psicológico. As mudanças corporais e sociais também a gente já fala, né? Ou seja, a gente já traz o tema antes da pessoa pensar que isso pode ser um problema para tratar preventivamente. Uhum. E aí a gente fala também sobre o puerpério, como é que vai ser esse puerpério. Fala do parto e da amamentação com uma abordagem diferente, tratando dos fenômenos emocionais que podem acontecer. Por exemplo, os fatores emocionais, eles podem interferir no andamento de um parto vaginal, por exemplo. Com certeza. Ou no desenrolar de uma boa amamentação. Então, vários são os fatores emocionais que podem colaborar com diversos momentos ali da gestação e do pós-parto. Então, quando você faz o pré-natal psicológico e lá nesse processo, porque eu costumo dizer que é um processo, são vários encontros que a gente vai ter para falar sobre temas específicos. Quando a gente faz isso, a gente se imune tanto de informação quanto de se sentir mais preparado. Perfeito. Então, lá no pós-parto, quando vem uma coisinha que foge do esperado, por exemplo, nossa, estou me sentindo estranha. Essa amamentação aqui não está sendo tão boa quanto eu imaginei. Opa, isso aqui já foi falado no pré-natal psicológico. Que profissionais podem me ajudar? Ela consegue identificar, né? Exatamente. Então, é como se ela estivesse mais fortalecida, entende? Então, o pré-natal psicológico, ele se propõe a ser uma medida que você inicia lá, como o nome já sugere, no pré-natal. E
é complementar ao pré-natal ginecológico. Porque não é que substitui, porque não é disso que se trata. O ideal é que todos os profissionais andem em conjunto. Sim. Tem o pré-natal odontológico, né? Tem o pré-natal com a nutrição. Sim. Então, vários profissionais vão colaborar para que essa experiência do pré-natal seja riquíssima. E aí o pré-natal psicológico, ele chega como um aliado. Perfeito. E não como uma substituição. Perfeito. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai quebrar aqui, o primeiro tabu, é essa história de, eu vou encaminhar essa paciente porque ela tem uma indicação específica para Juliana, por exemplo, porque ela tem uma patologia de base, né? Ela está apresentando um quadro de depressão, ela é bipolar, enfim. Não é isso. Na verdade, é para todo mundo. Sim. Assim como todo mundo deve procurar o seu obstetra, também deve procurar o psicólogo perinatal. E além de ser terapêutico, é preventivo, né? Preventivo. Então, a gente sabe, assim, das mudanças que um bebê traz para a vida de uma família, né? A chegada de um bebê não tem como menosprezar. É um desafio que não pode ser menosprezado. Sim. Então, assim, o pré-natal psicológico, ele é de suma importância, tanto no pré-natal, parto e pós-parto, né? Sim. Então, assim, qual a importância do psicólogo também no parto, no pós-parto? Sim. Nesse acompanhamento integral dessa paciente, dessa mãe? Eu acho, assim, que uma das ferramentas mais importantes do psicólogo é a escuta. Todo profissional faz uma escuta, né? Mas o psicólogo, ele se diferencia nesse sentido porque muitas vezes ele escuta aquilo que as outras pessoas não estão ouvindo. Uma escuta especializada, né? Exatamente. E principalmente para esse público que a gente está falando aqui, que tradicionalmente já é silenciado. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de maternidade, de paternidade, o que vem à cabeça geralmente? Sentimentos bons. Né? Sentimentos bons. Só que antigamente se dizia, esse período da maternidade é um período de proteção para a saúde mental da mulher. Só que hoje em dia a gente sabe que além de não ser período de proteção, fator de proteção para a saúde mental, é fator de risco. Total. Ou seja, a mulher nessa fase, só por estar nessa fase, a gente já precisa ver. Essa saúde mental precisa ser colocada também como algo a ser avaliado. Verdade. Por isso que não precisa ter a indicação. Show de bola. Só por estar nesse momento, você já é indicação, no caso, né? De que você precisa ali de um acompanhamento. Então, esse é um ponto muito importante. O psicólogo, nesse período, ele faz esse diferencial de ouvir. Né? De ouvir como é que você está enfrentando as mudanças desse corpo. Como é que você está enfrentando a mudança no trabalho, porque muitas mulheres perdem um pouco da produtividade. E sofrem até preconceito, né? Então, o período gestacional é motivo de preconceito no trabalho. Infelizmente. Na admissão, assim, para tudo. Pretende ter filhos, então... Exatamente. Isso aí, infelizmente, ainda é uma questão que é apresentada, né? Então, o momento da gestação e, posteriormente, no pós-parto, e tudo que envolve isso, traz muitos conflitos. Conflitos sociais e conflitos também psicológicos. E também interrelacionais, porque ainda tem isso, né? Que a gente vai falar um pouco sobre rede de apoio, mas algo que a gente precisa também deixar muito claro é que a família toda engravida. Né? Não é só a mulher que engravida. Então, toda a dinâmica familiar ela vai sofrer influência dessa gravidez que está chegando. Então, pode haver uma relação ali mais conflituosa agora com a sogra, ou então esse próprio casamento, né? Quando ele existe, ficar também ali com algumas minúcias. Então, tudo isso precisa ser observado. E o psicólogo, nesse momento, ele vai ter essa escuta. Tanto preventivamente, quanto acolhendo as queixas que a mulher traz. Então, o pré-natal psicológico, como um todo, ele é visto dessa forma, como uma metodologia que, ao mesmo tempo, é psicoterápica, porque engloba também essa psicoterapia, mas é preventiva. E esse é o grande diferencial. Porque a metodologia, quando ela foi validada exatamente isso, como uma ferramenta que é comprovadamente, porque foi um resultado de uma tese de doutorado, previne adoecimento no pós-parto. Muito legal. Entendeu? Então, é esse o diferencial que o psicólogo pode fazer. Dentre outras coisas, né?
Sim. Ju, eu sempre costumo falar, né, no consultório, eu já falei isso aqui em alguns momentos, em alguns podcasts, as minhas pacientes procuram a equipe Luz, né, no geral, porque elas querem parir normal, elas anseiam muito pelo parto normal. E eu sempre falo assim, olha, o teu parto, eu não sei se eu falo isso, eu não sou psicóloga, mas eu entendo. Que assim, porque realmente a questão de você dominar a questão da mente, tudo, a gente sabe que tem impacto fisiológico, né? E eu sempre falo, olha, o teu parto não começa no trabalho de parto, ele começa na tua cabeça. Exato. Então, para essas pacientes que querem muito um parto normal, é diferente ter esse acompanhamento? Assim, qual é o impacto real disso, assim? Sim. De fato faz total diferença, porque às vezes e esse é um tema também que a gente trabalha, o parto, né, durante os encontros do pré-natal, porque as mulheres chegam lá falando, eu quero essa via de parto, eu quero uma cesárea ou eu quero um parto normal, que como tu disse que é o caso. Só que às vezes as representações que elas têm de cada parto às vezes são muito complicadas. Verdade. Né? Então, a primeira coisa que a gente pergunta, mas o que é um parto normal pra ti? Qual é o teu referencial? Qual é o teu referencial? Mamãe sofreu demais. Isso acontece muito. Então, a história de vida já está ali implicada. Perfeito. Né? A fulaninha lá do serviço sofreu uma violência. Então, essa mulher, eu não quero parto normal de jeito nenhum. Ela já fala. Né? Então, ela já está cheia de representação negativa. No pré-natal, a gente não tem o objetivo de convencer ninguém a ter um parto específico. É igual o nosso papel também. Sim. A gente acolhe, né? Exatamente. Mas a gente precisa entender por que aquela via de parto foi escolhida. E, às vezes, desmitificar. Porque, às vezes, a mulher está presa a uma representação que é errônea. Sim. Né? Como, por exemplo, esse que toda mulher que vai ter parto normal vai sofrer. Né? Assim como tem mulheres que acreditam que uma cesariana vai ser uma via de parto em que não vai haver nenhum tipo de sofrimento, né? Então, são representações que a gente precisa ouvir essa mulher. E, às vezes, a gente, para colaborar, por exemplo, com o tema do parto, traz um outro profissional, uma enfermeira obstétrica, uma médica, uma consultora de amamentação, porque a gente vai trabalhar tanto o fisiológico quanto o psicológico. Então, muitas vezes, ouvir dessa mulher sobre a via de parto, o que ela já ouviu, também a história do próprio nascimento dela, isso faz total diferença. Porque às vezes você escuta, Juliana, eu quero ter uma cesariana. E tu nasceu por qual via de nascimento? Aí a mulher vai contar a história do próprio nascimento. Porque a gente já passou por uma experiência de parto, que foi no nosso nascimento, né? Então isso fica na gente. E o momento da gestação e pós-parto, isso é muito importante ser falado, é um momento de muita vulnerabilidade, né? Emocional. É verdade. Então, nesse momento de vulnerabilidade, a gente revisita muitas experiências também infantis. Né? Interessante. Então, isso é algo muito importante de ser falado, porque isso volta. Quando você se torna pai e mãe, você revisita os filhos que você foi, e os pais e as mães que vocês tiveram. Que legal. Né? Então, via de regra, também revisita a via de parto que foi. Né? Então, tem até algo muito legal que a gente faz durante o pré-natal psicológico, que é a história do nascimento. Né? Que a pessoa traz para o encontro a história do próprio nascimento. Quem foi que cuidou, quem foi a via de parto, se a mãe passou por alguma violência. Porque tudo isso vai ajudar ela também a ressignificar essa experiência atual. Que bacana. Eu já fiz essa investigação lá em casa. Mãe, como foi? Quantas horas foram? Eu também já perguntei. Como é que foi na madrugada, foi vaginal. Eu acho isso ultra mega importante. E aí a gente trouxe a Ju aqui também, né? Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal do YouTube. Vai lá no Spotify, também ativa. E vai lá e procura um dos episódios, Ju, que a gente falou, foi até eu e Lícia, que falamos sobre modificações fisiológicas na gestação. O que muda, né? E a gente sabe que na gestação é outra pessoa. Porque os impactos hormonais, eles levam mesmo a desencadear, inclusive, até gatilhos de algumas alterações psicopatológicas que até então não haviam se manifestado. Por alterações hormonais. Sim. E a minha pergunta pra ti agora, que eu tô cheia de perguntas. A minha pergunta pra ti é quando que a gente deve começar esse pré-natal?
é Sim. psicológico. No mundo ideal, seria quando a gente decide, eu quero ser mãe. A gente também. tentando. Não, meu Deus, a gente também, né, André? No mundo ideal. A ideia seria essa, né? Perfeito. E aí, mais ideal ainda, né? Que vai com essa mesma regra aí, seria quando sabe que engravidou. Só que a gente sabe que o primeiro trimestre é um trimestre muito confuso, né? É um trimestre que você ainda está entendendo, você ainda não se sente meio eu tô grávida mesmo, porque não mexe, né? Enfim. Então, é um trimestre que costumeiramente não se busca. Aí, no segundo trimestre, começa um movimento. Então, assim, eu costumo dizer, quando você se sentir mais confortável, mas via de regra as mulheres iniciam no segundo trimestre. E é um bom momento para iniciar, porque dá para a gente abordar muita coisa, ainda tem bastante tempo. Legal. E a frequência, Ju, assim, dos encontros, das consultas, Sim. dos momentos assim, Sim. de vocês? Isso aí também depende muito da dinâmica da família. Da paciente, da família, né? Exato, porque assim, isso que é o legal do pré-natal psicológico. Como todo pré-natal, né, que tem uma visão mais humanizada, a gente vai personalizar. Né? Então, no primeiro momento, é uma espécie de anamnese. Como no pré-natal médico, você não vai fazer os exames? Sim. Né? Aí vai levar e vai entender, né, as características daquela mulher, enfim, vai entender o histórico dela. No pré-natal psicológico também. A primeira coisa que a gente faz é um chamado perfil gestacional. Nesse perfil gestacional, eu vou entender, teve gestações anteriores? Sofreu algum aborto? Está passando por alguma privação econômica? Porque isso também é fator de risco. Total. Está com algum conflito familiar, alguma separação? Enfim, eu vou investigar ali os fatores psicológicos e emocionais de como essa mulher está se sentindo no momento, para eu perceber, olha, isso aqui é fator de risco. E também perceber, olha, isso aqui é fator de proteção. Porque, por exemplo, um fator de proteção é ter um bom suporte familiar. Ter um bom suporte familiar, a gente sabe que é fator de proteção para adoecimento psicológico, tanto na gestação como pós-parto. Então, lá no início, quando a gente vai fazer essa entrevista inicial, para personalizar esse pré-natal psicológico, a gente já vai, né, se dando conta de como a gente vai organizar encontros, que temas, porque embora tenham 15 temas aqui que não podem faltar. Não, de repente, a mulher já tem 2, 3 filhos menores e quer saber como se comportar diante dos outros filhos. Então, esse tema aqui que não tinha de fulana vai ter no de cicrano. Sim. Né? Então, é muito personalizado. Então, depende muito. A gente inclui mais encontros ou menos encontros. Às vezes, a gente tem a necessidade de incluir até as avós nesses encontros, porque a gente sabe que também é uma relação que se constrói, que a gente chama da avosidade, né? Então, e também é necessário que o pai, né, o parceiro, quando ele existe, a parceira, também participe, porque não é só a mulher, né, que vai passar por todo esse processo. Ele também precisa ser escutado, ela também precisa ser escutada. Com certeza. E assim, a família não precisa ficar sozinha, né, nesse momento. O casal não precisa estar sozinho nesse momento da chegada de uma nova vida. É de fundamental importância essa rede de apoio. Sim. Então, assim, se é fundamental importância durante a gestação, no pós-parto, também seria um momento ideal para tentar entender esse ciclo, esse seio familiar, se tem um suporte, se tem ajuda, porque de todas essas mudanças que acontecem, não dá para aguentar tudo sozinho. Então, o casal precisa de um momento para si, a mulher precisa de um momento só para si. Então, são muitas dúvidas. Então, não é só para dar o pitaco, não é o suporte do pitaco, não. É o suporte mesmo de ajudar. Oferecer, fazer uma comida para aquela família, dar um banho naquele bebê, entendeu? Então, assim, é de fundamental importância essa rede de apoio, né, na gestação e no pós-parto, principalmente. Com certeza, com certeza. Eu acho que uma das coisas mais importantes da gente falar sobre rede de apoio é que ela não é só para a mãe, né? Porque isso é algo muito frequente. É porque fulano, inclusive chama o pai da rede de apoio, né? Mesmo, o pai né? é minha rede de apoio. Não, meu pai Tá parido, minha gente. O homem também tá parido. Sim, exatamente. O homem ele também precisa exatamente de apoio. A rede de apoio é para a família que está nascendo. E isso inclui o pai. O pai, às vezes, também é invisibilizado nesse processo. Porque, às vezes, o pai também está passando por uma questão emocional. Com certeza. E, às vezes, ele tem que ser o suporte da mãe, mas ele... Que suporte que ele mesmo também está fragilizado, porque fica fragilizado.
Então, a rede de apoio é para toda essa família que está nascendo. Seja para o filho mais novo também, o Com mais certeza. velho, caso exista. Por exemplo, que às vezes também pode passar por questões emocionais. É um E por isso que a período gente fala de dinâmica familiar, né? Período de vulnerabilidade para todos, Pra todo né? mundo, para todo mundo. Por isso que é importante a gente entender que é a família que engravida, não é só a mulher que engravida. Então, assim, além disso, falar de rede de apoio é muito importante quando a gente diferencia, né, também. Que há uma rede de apoio prática, que é aquela que vai lá, faz uma comida, limpa a casa. Mas também tem outros dois tipos, que é a rede de apoio emocional e a rede de apoio profissional, né? Porque os profissionais também são rede de apoio. Sim. Então, algo que às vezes fica muito restrito, mamãe a avó, no caso, né? É minha rede de apoio porque ela vem e me ajuda. Mas não é só isso que é rede de apoio. Às vezes uma amiga que está ali para ouvir você. Até um vizinho, né? Exatamente. Rede de apoio. E a gente, como profissional de saúde, também é rede de apoio. Com certeza. Né? Então, isso é muito legal de ser falado. E outra coisa, em relação a essa questão da rede de apoio, é que nem sempre uma mesma pessoa vai ser rede de apoio prática e emocional. Tem gente que a gente se sente muito bem recebendo ajuda prática, mas não se sente à vontade para falar sobre suas emoções. Verdade, né? Com certeza. E aí, às vezes, fala, mamãe... eu falo assim porque é um discurso que eu escuto muito no consultório. Minha mãe não me entende, não entende como eu sou como mãe, mas ela me ajuda fazendo a comida. Sim. Então, a rede de apoio não é... Ela às vezes não está concentrada na mesma pessoa todas essas nuances. Esses né? atributos, essas características. Super, ultra mega interessante isso aí. Ju, eu separei também uma outra pergunta aqui pra ti, que é uma coisa que até pra gente, enquanto profissional, é interessante saber, né? Mas pra quem está acompanhando, familiar e tal, quais seriam os transtornos mentais, né, mais comuns inerentes a esse período, principalmente de pós-parto, né? Que é um momento que a gente vê que pela questão hormonal, pela questão da mudança, daquela conformação, como tu falaste ali, de fato agora existe um novo ser ali, né? Um novo integrante que mexe totalmente na rotina. O que é mais prevalente, assim, né, de se ver? Um dos transtornos mais comuns é a depressão pós-parto, né? Que hoje tem uma prevalência de 1 a cada 4 mulheres. Nossa! Sendo que, na pandemia, isso ficou ainda maior. Foi 2 a cada 4. É muito, gente. Muito. É uma prevalência imensa e não se fala sobre isso. Né? 1 a cada 4. Ou seja, se tivesse mais uma pessoa aqui e nós 4 estivéssemos nesse momento, uma teria depressão. Uma estaria, né, com esse diagnóstico. E na época da pandemia, isso aumentou ainda mais. Então, a depender desse contexto que essa mulher está inserida, pode mesmo ser um fator de risco muito grande para desenvolver depressão pós-parto. Aí a ansiedade pós-parto também é algo que pode acontecer, que é muito prevalente, chega a ser um dos transtornos mais prevalentes. O transtorno de estresse pós-traumático, esse acontece também com muita frequência e está associado a quê? A um parto traumático, né? Então, uma mulher que sofre violência obstétrica, por exemplo, tem um parto que ela considera, nossa, não foi como eu queria, eu sofri uma violência, foi traumático de alguma forma, essa mulher ela pode desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático, que como o nome mesmo já sugere, é um estresse pós o trauma. Né, que o trauma, no caso, é o parto, em via de regra. E aí a psicose puerperal, né, que é importante também. Que é apesar de não ser muito prevalente, quando acontece é gravíssimo. Gravíssimo, verdade. E aí tem risco tanto de infanticídio quanto de suicídio. Né? E o toque, né, que esse é pouco falado, mas é que é muito importante da gente falar também, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E aí eu vou falar algo aqui que muita gente não sabe, é que 80% das puérperas desenvolvem comportamentos compatíveis com toque. Né? Sério? 80%? 80%. Meu Deus, será que eu tive toque?
E não é que ela tenha desenvolvido o transtorno. Não é que ela, eu tenho toque agora. Uhum. Não, é compatível. Ou seja, tem ali sintomas e comportamentos que lembram, né? Por exemplo, mulheres que ficam, vou usar essa palavra porque se trata de obsessão mesmo. Sim. Né? Obcecadas com a limpeza do bebê, né? Obcecadas com que se esse bebê está sendo alimentado bem, né? Que é algo muito frequente, que é, meu Deus, será que eu estou conseguindo nutrir meu bebê com a amamentação? Né? Uma preocupação frequente. Ou desse bebê adoecer. Isso é algo que pode acontecer com muita frequência. Então, 80% das mulheres desenvolvem sintomas compatíveis. Não quer dizer que a partir dali ela tem um toque. Diagnóstico de toque. Ela tem sintomas compatíveis. Entendi. Tem sintomas compatíveis. Então, esses são os transtornos mais comuns, sendo a depressão pós-parto o mais prevalente. De todos, né? Não, e eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu já fui puérpera, né? E realmente, a gente que tem uma rotina, assim como você, André, um dia vai saber o que eu tô falando, mas assim, e tu és mãe também, né? A gente que tem uma rotina muito corrida, sabe assim, do dia todo trabalhando aquela loucura e tal, eu lembro que no meu pós-parto, eu fiquei me sentindo uma ameba. E isso começou a me afetar. Sim. Mentalmente, a gente fica ruim. Sim. Tipo assim, cara, sabe? Como se o fato de você estar ali à disposição para nutrir aquela criança que depende exclusivamente de você. Fosse pouca coisa. Cuidar daquele ali, manter o equilíbrio daquele ambiente fosse pouca coisa. Sim. Gente, não é pouca coisa. Não é muita coisa. Você amamentar é um esforço físico absurdo. É por isso que vem aquele sono, às vezes, nossa, aquele sono que te toma mesmo depois, porque é um esforço físico real, sim, né? Sim. Você, às vezes, tem privação de sono à noite, você não vive normalmente, porque o seu ciclo circadiano está totalmente alterado. Exato. Então, não é pouca coisa. Mas a gente tem uma necessidade de ficar se cobrando, né? Exatamente. De que não está produzindo, de que não está né? produzindo, de outra forma. Exatamente. E aí, se você pega uma mulher que não recebeu a informação adequada, que não passou por um momento como esse de esclarecimento que tu estás falando, sim, com certeza no pós-parto ela tem grandes chances de fato de desenvolver alguma alteração, como uma depressão, por exemplo. Sim. Entendeu? Sim. Porque soma tudo, é fisiológico, é bioquímico e somado a essa questão da alteração da rotina dela, da vida dela. Exatamente. Esse ponto é muito importante, porque a mulher, e não só ela, passa por um processo de luto nesse momento, né? Que não é um luto que é quando a gente perde alguém, né? Mas há uma perda que é muito evidente nesse pós-parto, principalmente quando as mudanças são mais radicais. Então, nem de transtorno mental eu estou falando de mudança, de perda que acontece, de transição que acontece muito grande desse momento da gestação para o pós-parto, né? A mulher que ela era não vai ser mais a mesma, tá? A família que ela tinha antes do filho não vai ser mais a mesma. É verdade. O casal que ela estava inserida também não vai ser mais o mesmo. E outra coisa, a outra quebra, que é o bebê que ela imaginava e o bebê real dela. Isso é fato. Então, olha aí, só 4 elementos que eu consegui falar que justificam um luto. E todo luto vem acompanhado de raiva, de tristeza, de inadequação, né? Então, esse é um processo que acontece. Eu nem estou falando aqui de algo que é patológico. Sim. Eu estou falando de algo que faz parte, que é transição, né? É transicional. E, às vezes, é bem acolhido, é bem recepcionado, porque há um suporte tanto emocional quanto social. Mas, às vezes, não. Essa mulher é julgada nesse momento. E ela vai silenciando. E aí, às vezes, instala, assim, um transtorno ali mais grave. E, Ju, e assim, qual seria a diferença do baby blues para a depressão pós-parto, né? Porque os dois são essas oscilações aí emocionais, mas o que diferencia essas duas expressões? Sim, a principal diferença entre eles é o comprometimento, né? Que comprometimentos que cada um vai trazer, né? Por quê? O baby blues, ele costuma aparecer ali no 2º a 4º dia após o parto, né? E aí ele aparece como uma instabilidade emocional, um choro frequente, uma sensação de
de inadequação, né? Uma sensação ruim ali que a mulher não consegue explicar. Geralmente aparece logo depois do parto. Só que com 15 dias, ou seja, 2 semanas, esses sintomas do baby blues, eles já estão regredindo, já estão melhorando, né? Costuma melhorar, né? Até os 15 dias. Então, já é uma diferença, né? Costuma regredir, não é para aumentar, né? E isso não precisa de um medicamento para melhorar, né? Às vezes só um acompanhamento ali, você se sentir com suporte, se sentir apoiada, que isso vai melhorando. Certo. Não traz nenhum tipo de comprometimento na rotina dessa mulher e nem na vinculação, nem, tampouco na amamentação. Não atrapalha o funcionamento ali dela, né? A funcionalidade no dia a dia. Exatamente. Já a depressão pós-parto, ela traz um comprometimento que é evidente, tá? Essa mulher, ela fica comprometida na rotina, né? Então, ela tem dificuldade de tomar banho. A gente sabe que a rotina nova vai ter essa dificuldade, mas é uma questão na hora de que dá, mas quando daí ela tem a oportunidade, ela não tem vontade. Mesmo quando ela tem a oportunidade. Né? Ela não está comendo direito, o apetite está afetado, né? Muito sentimento de culpa, né, aparece. E, além disso, há uma alteração cognitiva muito importante, que é a mulher, além dessas alterações que eu já mencionei, ela fica também com a concentração e a atenção muito afetada, né? Então, esse é um fator cognitivo que a gente precisa observar. E o que pode acontecer com bastante frequência? Essa mulher também tem uma quebra de vínculo com esse bebê, né? Então, percebe que a depressão pós-parto, ela traz comprometimento para várias coisas, enquanto o baby blues não. É algo transitório, né? Exatamente, é algo transitório, né? Que vai fazer parte ali da transição que ela está enfrentando, né? Mas não vai trazer desdobramentos em vários aspectos da vida dela. Então, eu acho que essa é a diferença mais importante, em termos de comprometimento. Por que eu estou falando o comprometimento? Porque, às vezes, já é depressão pós-parto lá no início, não precisa esperar 15 dias. Eu ia perguntar isso, né? Se tem essa... assim... conceitualmente falando, se uma coisa evolui para outra ou se desde o começo já pode ser depressão, porque é uma dúvida que eu tenho. Já pode ser depressão, né? pode ser desde o começo. Desde o começo. Não é uma questão de evolução. Não é que o baby blues pode se tornar uma depressão pós-parto. Não. Ou então se esticar demais não é que virou depressão, não é isso. É diferente. Porque esse é um conceito errado que as pessoas têm. Exatamente. Aquele baby blues que tá perdurando demais não é baby blues, é depressão. E não é isso, né? Não é isso. Tá vendo, gente? Pode ser depressão pós-parto lá no início, 2 dias pós-parto, já pode ter esse diagnóstico. Entende? É claro que a gente vai esperar mais um tempo para fazer esse diagnóstico diferencial e, claro, perceber também esses outros elementos que eu mencionei. Mas, às vezes, o diagnóstico ele já é visto lá no começo. A gente já consegue fazer essa diferenciação. Entendi. Nossa, muito interessante. Já me senti aqui iniciando o meu pré-natal. Que ainda nem estou grávida. Tá no caminho certo, então. Tá no caminho certo, exatamente. Mas, assim, na verdade, a gente vê... Eu tenho algumas pacientes que são acompanhadas pela Ju, por isso que eu queria muito trazê-la aqui. Porque não é uma profissional que a gente ouviu falar. É uma profissional que a gente tem ela ali pertinho, na prática, quando eu tenho dúvida, quando eu quero referenciar alguém mais específico, eu tenho esse aconchego de poder falar com ela e tal. E a gente vê a diferença. É muito grande. É aquilo que eu sempre falo. A informação, ela faz toda a diferença na vida da gente. Independente eu sempre digo da área. que ela liberta. Informação liberta. E assim, muitas pacientes ainda têm muito preconceito. Demais. Eu não vou fazer terapia. Pra que eu vou psicólogo? Eu não tô com nenhum problema. Sim. Demais. É pra prevenir, né? Então, assim, o preconceito, ele existe, ele precisa ser quebrado. Exatamente. Por isso, assim, nos motivou também a trazer esse tema de podcast. Eu achei perfeito o que tu falaste. Eu acho, Ju, que assim... Uma das coisas que mais atrapalha, né, nessa questão do pré-natal psicológico é o preconceito, né? Da própria mulher de ter que se submeter a um acompanhamento psicológico que não tem nada... Como vocês viram aqui, gente, não tem nada a ver com essa história de meu Deus, porque eu tenho um problema. Não tem nada a ver. É para evitar um problema de uma vida nova que vai chegar.
às vezes da família, essa rede de apoio não leva isso, né? Sim. De forma leve. Então, acho que isso para mim é um dos principais problemas que a gente tem. E é de fato, isso acontece muito. Há uma resistência muito grande. E, sobretudo, por conta daquilo que eu falei lá no início, né? Que é uma tradição. A tradição é que a mulher está plena e feliz nesse momento. Sim. É verdade. E ela mesma se culpa por isso. Mas por que eu não estou me sentindo bem? E às vezes até acha que algum acontecimento ruim, como, por exemplo, lá na frente um diagnóstico, né, de um fechamento de uma gestação de alto risco, por exemplo, lá no final uma diabetes gestacional aparece, foi Deus que me castigou porque eu não fiquei feliz lá no começo. Isso aparece bastante lá dentro do consultório. Porque as mulheres, elas mesmas não conseguem perceber que pode fazer parte, essa parte não tão boa, né? E é um dos pontos também que a gente fala no pré-natal psicológico, desmitifica isso. Olha, como toda experiência da vida vai ter parte não tão boa, você vai ter sentimentos ambivalentes, ou seja, vai ter momento que você vai estar super feliz, mas você pode ficar triste também. Isso faz parte, porque é uma experiência humana. Se é uma experiência humana, faz parte de todo tipo de sentimento. Com certeza. Né? Perfeito. Eu tô apaixonada. Eu amei esse podcast. Eu acho que foi um dos meus favoritos até o momento. Ju, eu queria muito te agradecer. Eu queria que você falasse pra gente onde que a gente te encontra. Sim. Né? Sim. Como eu disse, né? Eu tô atendendo online. E aí eu atendo pela Clínica Safira, né? E também no Espaço Mãe Protagonista. Perfeito. Né? Maravilha. Hoje, essas são as 3 formas que vocês podem me encontrar aí. E no Instagram, né? Que eu tô sempre ali, tô um pouco ausente, mas tô tentando postar ali com frequência. @JulianaBogepsi, né? Que eu tô sempre lá trazendo algum conteúdo, seja no story, seja no feed a respeito desse tema. Porque desde que eu me tornei mãe, isso virou uma missão de vida para mim. Falar desse tema e mostrar, ei, você pode ter uma experiência melhor. Porque a gente sabe que é desafiador. Né? Perfeito. E apesar dela falar que ela tá ausente no Instagram, mas ela é muito presente em eventos que acontecem. Isso. Sempre que tiver um evento de maternidade, Juliana Boge. Certeza que tu vai encontrar ela. Sim. E aí, André, o que você tem a falar? Você já quer começar o seu pré-natal psicológico? Já eu senti aqui um pouquinho, já iniciando. Maravilha, Gente, foi maravilhoso. E vamos brindar esse momento. Encerrando mais um podcast. Muito obrigada, Ju. Obrigada, Ju. gente. Gente, obrigada por ter ficado com a gente até o final. Esse vídeo merece, além de likes, curtidas, comentários, esse vídeo merece ser encaminhado. Compartilhado demais. Eu acho que todo mundo precisa desse conteúdo. Todo mundo precisa dessa informação. Você pode fazer a diferença na vida de uma mulher, na vida de uma família. O destino de uma família pode mudar muito com o acompanhamento correto, no momento correto e da forma correta, tá? Então, um beijo e obrigada por estar com a gente até agora. Tchau, tchau. Tchau.